Boa noite, gente. Vamos dar início à entrevista do técnico Renato. Renato, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM, boa noite. Jogo muito truncado, né? A gente viu a todo momento a bola sendo disputada em cada centímetro de grama. Queria que você avaliasse um pouco do que foi o jogo de hoje, você voltando a utilizar ali 5 defensores, pelo menos uma linha de 5, né? Como foi na Copa do Mundo de Clubes. E, além dessa análise do jogo, por que o Fluminense criou pouco, na minha opinião, dentro das circunstâncias. Queria que você falasse também do John Kennedy, que pôde ter o seu contato restabelecido com a torcida do Fluminense. Obrigado. Você falou bem, né? Boa noite a todos. O jogo bastante truncado. Taticamente, a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, nós pagamos caro. E hoje, mais uma vez, infelizmente, o jogo estava bem controlado, disputado. Qualquer uma das equipes poderia ter ganho o jogo de 1-0, o Flamengo ganhou, o Fluminense poderia ter ganho, o jogo poderia ter terminado 0-0. Um clássico, foi bastante disputado, mas infelizmente nós tomamos esse gol no final. E o John Kennedy está de volta. Ele falei com ele antes mesmo de ele voltar para o clube, e falou que veio para nos ajudar, então as oportunidades vão aparecer. É mais uma opção que eu ganho. Boa noite, Renato. Lucas Ribeiro, do Jornal Globo. Você fez 7 mudanças no time principal, e além da volta do esquema com 3 zagueiros. Essas mudanças foram mais por opção técnica, desgaste físico por conta do calendário? Se puder falar também da questão do Cano, porque ele não foi relacionado. Mas você já fez a pergunta e praticamente respondeu, né? O campeonato, o calendário. Nós estamos jogando a cada 3 dias, praticamente uma decisão. E você tem que colocar aí na matéria o seguinte, que eu vou te ajudar na tua matéria. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio. A gente vem numa pegada forte. Não tem como colocar a mesma equipe a cada 3 dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e o adversário vai atropelar a gente. E outro exemplo que eu vou te dar, que eu não tenho nada a ver, mas vou dar exemplo, é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro fez pré-temporada, eu acho que fez o 3º jogo hoje, havia feito 2 jogos, fez um contra a gente, deve ter feito um outro, mudou meio time. E ficou aqui. E aí eu te pergunto, será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? Por isso que a gente tem 30 e poucos jogadores. Por isso que eu falo para o jogador estar preparado. Por isso que eu falo que as oportunidades vão aparecer, ninguém pode reclamar. Então é com eles. E eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro do campo, tirando o lance do gol. Volto a repetir, taticamente a gente fez uma partida muito boa. Nós jogamos contra um adversário que com certeza briga pelo título, está sempre na ponta de cima da tabela. E você vai ver as finalizações, o Flamengo não criou mais do que a gente. Praticamente foi um jogo parelho. O Flamengo teve mais a bola, mas chances mesmo de gol foram criadas pouco de ambas as partes. E o Flamengo conseguiu, em uma falha nossa, fazer o gol e nos vencer. É lógico que o que interessa no futebol é o resultado. Então, se você for ver, sempre, todos os jogos, os clubes têm, por exemplo, 3 competições. Hoje nós estamos falando de Campeonato Brasileiro. E os clubes que ficaram aqui estão poupando jogadores. Por que e como que eu não vou poupar? A não ser que eu não pense, e eu sou pago para pensar, coloco a mesma equipe toda hora para dentro do campo e começo a perder os jogadores por lesão muscular. Então, mais uma vez eu falo, clubes que não viajaram, tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão poupando jogadores. Bom, aí você põe na balança se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas a tua pergunta foi muito bem válida.
Boa noite, Renato. Rafael Siqueira, do Jornada KTO 1902. Queria te perguntar a respeito de um jogador que não estava disponível hoje, mas que já foi muito importante para o clube, que é o Paulo Henrique Ganso. Ele foi para a Copa do Mundo com condições de jogo, aparentemente, jogou poucos minutos, e você agora está usando esquemas com 3 volantes, com linha de 5 defensores, em que você não usa um jogador exatamente nas características do Ganso. Então eu queria escutar de você. O que você pensa a respeito do momento atual do Ganso, como que você enxerga que ele está fisicamente, tecnicamente, e o que você enxerga que ele pode agregar, que como ele pode ser útil aos esquemas que você bota no campo de agora até o final do ano. Obrigado. Não, é isso que eu ia falar para ele. É isso que... Pô. Não, sim, mas aí você não pode fazer uma Não, dá o pergunta, microfone para ele. Dá o microfone. Dá o microfone para ele. Você não pode falar assim, como, perguntar como... Deixa eu falar. Eu vou te ajudar, calma. A tua pergunta, eu vou falar sobre o Ganso. O Ganso é um jogador importante no nosso grupo. É um dos líderes do grupo. Eu converso bastante com ele. Muita gente falou que eu tive um problema com ele na Copa do Mundo. Não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. O Ganso não está sendo relacionado porque ele está machucado. Fez exame, deu quase grau 1. Vocês não sabem, mas então eu vou falar agora. Ele estava escalado para jogar contra o Cruzeiro. Na véspera ele sentiu a perna. Fez exame, constatou a lesão. Então, por isso que ele não está. Simplesmente porque ele está machucado. E no jogo contra o Cruzeiro ele iria jogar. Pronto. Agora você devia ter tido essa informação, né? Que ele está machucado. Minha pergunta não foi essa, Renato. Não, você foi sim. Foi. Você perguntou o que ele representa no grupo. Eu estou educadamente te respondendo a pergunta. Pedi para devolver o microfone. Você pode se manifestar de novo. Eu estou respondendo. Você fez metade da pergunta que eu estou te respondendo e a outra metade você não sabia que ele estava machucado. Sabia sim. Então você procura ouvir de novo a pergunta que você fez para mim. Tá bom. Aí você vai ver que você pisou na bola, então. Boa noite, Renato. Eu sou um forte da Central Fluminense. Durante o Mundial, você começou a usar o esquema com 3 zagueiros e o Fluminense fez bons jogos defensivos. Hoje você entrou com 3 zagueiros e, como você mesmo disse, apesar da derrota, você deu poucas chances ao adversário. Mas em alguns momentos é possível observar que o Flu perde um pouco do poder ofensivo. Queria saber como você acha que pode encontrar um equilíbrio quando utilizar os 3 zagueiros. Sim, o equilíbrio a gente tem que ter, a gente sempre procura, mas aí tem outro lado da moeda também. Muitas vezes eu exponho o meu time, crio e sofro lá atrás. Então você falou bem, tem que ter esse meio equilíbrio, mas é o que eu falei hoje. Hoje a gente criou realmente pouco. Contra o Cruzeiro, por exemplo, no segundo tempo nós criamos muitas situações de gol, com 2 zagueiros, obviamente. Mas hoje tomamos 2 gols. Hoje a gente não sofreu defensivamente. Não criamos todo, mas tem que ter esse meio termo, sim. A gente tem que achar esse meio termo, até porque nos últimos 2 jogos nós enfrentamos 2 equipes que estão brigando pelo título, né? 2 equipes que estão na parte de cima da tabela. Mas esse equilíbrio a gente precisa encontrar, a gente precisa dar mínimo de chance para o nosso adversário de fazer o gol, como a gente fez hoje, mas a gente precisa criar mais lá na frente, sem dúvida alguma. Mas muitas das vezes também são as características dos jogadores. Mas esse meio termo eu procuro sempre treiná-los para que a gente esteja forte lá atrás, defensivamente, e que a gente possa criar. Na Copa do Mundo foi assim. Nós não damos muita chance ao nosso adversário e criávamos. É esse equilíbrio que a gente precisa. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Sem dúvidas, o Ares irá fazer muita falta. Você está vendo no mercado e com o presidente Mário Bittencourt algum jogador da base? Obrigado. O Ares, lógico que ele vai fazer falta. Nós ficamos felizes e tristes com a ida dele. Tristes por ele nos deixar e felizes porque ele realizou um sonho que ele tinha na cabeça. Mas agora não adianta a gente ficar se lamentando. Ele foi embora, a gente está buscando. A gente está sempre de olho na base também, mas nessas horas é muito difícil você encontrar um jogador à altura do Ares, na base, entendeu? Porque o jogador da base tem que ser lapidado, tem que ser preparado, porque a gente não possa queimar nenhum garoto. Nós já estamos lapidando os que estão aqui com a gente. Tenho conversado bastante com o presidente, trocado algumas ideias com ele sobre reforços, mas aí sempre cai naquela dificuldade financeira. Já é difícil você encontrar um jogador. Quando encontra, foge do patamar do Fluminense. Quando se encontra, você vê que muitos clubes querem muitas vezes contratar,
É o que a gente vê por aí e é difícil encontrar jogadores. E os